Ezequiel, capítulo 43. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face estava para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim, e a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, fazer-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escrevei isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que está, esta é a lei da casa. E essas são as medidas do altar, por côvados. O côvado é 1 côvado e 4 dedos. A parte inferior será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 1 palmo, e a base do altar, do fundo desde a terra até a lista de baixo, 2 côvados, e de largura 1 côvado, e desde a pequena listra até a listra grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. E o arel de 4 côvados, e desde a ariel até cima havia 4 chifres. E o arel terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a listra, 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela, de meio côvado, e o fundo dela, de 1 côvado, ao redor, e os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: estes são os estatutos do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele sangue. E os sacerdotes levitas, que são da semente de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro para expiação do pecado. E tomarás do seu sangue, e os porás sobre os seus 4 ângulos, e nas 4 esquinas da listra, e no seu contorno ao redor. Assim fará a purificação e a expiação. Então, tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso, ordenado fora do santuário. E no 2º dia, oferecerás um bode sem mancha para a expiação do pecado, e purificarão o altar, como purificaram com o bezerro. E acabando tu de o purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha, e os oferecerás perante a face do Senhor. E os sacerdotes deitarão sal sobre eles e o oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. E cumprindo eles estes dias, será que, ao 8º dia e dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová.